Hoje Five Nights at Freddy's completa 8 anos de vida. Sim, gente, hoje viemos aqui falar sobre Five Nights at Freddy's. E então, gente, eu irei falar sobre algumas coisas que eu acho sobre Five Nights at Freddy's. Convenhamos, o jogo Five Nights at Freddy's, eu acho que ele foi um dos primeiros jogos a ter sido feito teorias. Que, se eu não me engano, era muito difícil algum canal começar a fazer teorias, mas logo dizendo, gente, o criador do jogo em si, chamado Scott Cawthon, ele teve muitas coisas, muito sacrifício para fazer Five Nights at Freddy's. Por exemplo, ele tinha vários outros projetos de jogos, coisa e tal. Um desses jogos foi até um jogo que muitas pessoas só ficavam criticando, melhor se dizer assim, o jogo de Scott Cawthon. Todo mundo achava os jogos dele um lixo, mas até que ele criou uma franquia de Five Nights at Freddy's. Foi tipo assim, ele tava lá em um dos jogos que os outros achavam ruim, e um desses jogos tinha um castor, sim, castor, que obviamente uma referência, na verdade o castor que usou ele de inspiração foi como eu posso dizer para vocês, esse jogo que tinha esse castor, uma dessas pessoas falou o seguinte, que esse castor parecia um daqueles robôs lá da pizzaria, de uma das pizzarias que tinham uns robôs, negócio meio confuso, mas aí o Scott Cawthon teve uma ideia de criar uma franquia. Aí ele começou a fazer alguns negócios, começou a utilizar alguns negócios de inspiração para fazer essa franquia. Uma dessas inspirações foi um assassinato que teve, que um cara pegou e assassinou os funcionários. Negócio meio atacado, doido da cabeça, mas fazer o que? E então, Scott Cawthon logo de cara bombou o jogo em si, ponto que Five Nights at Freddy's ele tinha algo de diferente dos outros jogos na época. Por exemplo, diferente de outros jogos que tinha uma história comum, coisa e tal, meio que uma historinha em si, Five Nights at Freddy's logo de cara mostrava que tem uma história bem importante para a história do jogo em si. E uma dessas coisas foi bem interessante a história do jogo. Muitos fãs ficavam interessando para descobrir como era a história do jogo. Vários youtubers famosos começaram a fazer vídeo e logo em seguida Five Nights at Freddy's se tornou um jogo bem popular. Não ia demorar muito o jogo ser reconhecido. E tinha várias teorias por aí. E eu acho que Five Nights at Freddy's foi um dos jogos que foi considerado cheio de teorias. E logo de cara, gente, eu devo dizer, se não fosse Five Nights at Freddy's, talvez não existiria alguns jogos que, tipo, alguns jogos se inspiraram em Five Nights at Freddy's para existirem, tá certo? Para pegar a mesma ideia de Five Nights at Freddy's. Por exemplo, o jogo mais famoso desde então novo que existe, que foi meio que uma espécie de inspiração em Five Nights at Freddy's, que foi inspirado em alguns outros jogos e até em Five Nights at Freddy's, foi próprio Playtime. Five Nights at Freddy's é como se fosse o pai desses jogos, tá certo? Então bora logo falar algumas curiosidades. Um dos fatos curiosos, gente, que eu devo dizer para vocês é que algumas pessoas às vezes iam para Five Nights at Freddy's e se interessavam por toda a história do jogo. Gente, um dos fatos. E também tinha aquele tipo de pessoa que descobria Five Nights at Freddy's aleatoriamente, igual a mim. Por exemplo, eu tinha 10 anos, tá certo? Na verdade eu não tinha 10 anos, eu tinha, deixa eu ver a época eu fui descobrir Five Nights at Freddy's. A época que eu descobri Five Nights at Freddy's foi na hora quando eu conheci Five Nights at Freddy's, se eu não me engano, em 7 anos de idade que eu tinha, tá certo? Uma criança bem pequena, consideradamente. No caso, gente, eu tava assistindo alguns desenhinhos que minha mãe havia prestado no celular. E, convenhamos, era meio que minha segunda vez mexendo no celular dela. Aí, eu tava lá de boa, do nada, eu vejo um vídeo esquisito de um urso robótico, que eu não entendia e eu cliquei. Eu pensava que era algum filme de terror e minha mãe ia dar bronca. Então eu peguei e saí rapidamente. Mas eu fiquei curioso e no dia seguinte decidi assistir e era uma música de Five Nights at Freddy's. E aí me encantou muito, ponto que pelo detalhe, que curioso, meio que saber o que era aquilo.
E então o que me chamou muita atenção sobre a história também do jogo. E também, gente, isso tudo mesmo, gente, era bem interessante saber sobre a história do jogo em si. Monta que, como eu posso dizer para vocês, o jogo tinha meio que cada jogo que passava, ele tinha uma historinha que contava cada vez mais a história do jogo. Isso muito legal o jogo em si. E Five Nights at Freddy's, sem dúvidas, eu acho muito difícil Five Nights at Freddy's chegar a cair, tipo, ele ser esquecido. Five Nights at Freddy's, ele sempre vai ser tal. Na verdade, ele tá bem longe de acabar ser esquecido, coisa e tal. E convenhamos, até o Corey falou sobre isso. E é sério, gente, eu amo muito Five Nights at Freddy's. E é sério, é um dos jogos mais favoritos meu. Eu até fiz um resumo da história, tá certo? Eu peguei algumas coisinhas que o Scott Cawthon revelou e outras até mesmo dos livros. E um disso daí, alguns meses passavam, Scott Cawthon lançava até trailers, não é, gente? E nisso tudo, Scott Cawthon, ele com o tempo meio que, tipo, ele até deu uma notícia pra gente antes de Five Nights at Freddy's Killer Breach sair. Nós vamos para ver um sacrifício do cara. Só um cara conseguiu fazer um jogo ficar famoso. E podemos até ver o suor do Scott Cawthon de fazer esse jogo ficar popular. Coitado do Scott. Mas afinal, lembrando, gente, ele não se aposentou da franquia. Ele só saiu da parte de fazer o jogo. Ele tá meio que na parte onde ele pode dizer o que o pessoal pode fazer, o que não pode, coisa e tal, tá certo? Ele não se aposentou, coisa e tal. Mas convenhamos, Scott Cawthon, ele sempre será lembrado por muito tempo. E ainda por cima, um fato curioso, gente, é que Scott Cawthon, ele joga Roblox. Roblox, isso mesmo, aquele jogo que é tipo Lego, entendeu? E aliás, existem alguns jogos de Roblox, na verdade, alguns mapas, que tipo, como eu posso dizer para vocês, eles são de Five Nights at Freddy's. Tipo, algumas pessoas que são fãs de Five Nights at Freddy's fazem jogos do Roblox, só que em versão em Five Nights at Freddy's, dentro do jogo em si. Ponto que, tipo, em computador você consegue fazer mapas, tá certo? Então esses fãs fazem mapas de Five Nights at Freddy's. E Scott Cawthon falou em uma live dizendo que ele gostava muito de Roblox e também ele gostava de próprio Playtime. Ele achou bem interessante o jogo em si. E é sério, é bem impressionante como Scott Cawthon, mesmo ele sendo considerado a idade dele, ele não é tipo um ponta da idade, ser um cara chato. Ele é um cara, continua sendo um cara legal. Ele continua. Existem algumas pessoas que quando ficam a idade de Scott, ficam velho, chato, rabugento com tudo. Mas Scott parece ser um cara legal. E na verdade ele é legal. Pelo que eu entendi, até mesmo, gente, pelo que eu ouvi falar, parece que Scott Cawthon, quando ele ganha o dinheiro lá dos jogos, ele também mandava para doação, sim, para as crianças que precisavam de ajuda. Também ele usava esse dinheiro para fazer o jogo em si. E podemos até ver o seu sacrifício. E é sério, Scott Cawthon, eu devo dizer que ele trabalhou muito duro para fazer Five Nights at Freddy's ficar do jeito que ele tá. E eu devo dizer várias coisas sobre Five Nights at Freddy's que eu gosto muito. Por exemplo, eu acho bem interessante alguns animatrônicos. Por exemplo, o Foxy, que ele é um dos animatrônicos raposas. E aliás, gente, quem fez o Foxy não foi o Scott Cawthon, pelo que eu ouvi falar. Foi o filho do Scott, sim. É o filho do Scott que criou o personagem. Isso é bem interessante, não é mesmo, gente? Um negócio muito interessante, na minha opinião. Mas fazer o quê? E aliás, gente, é até isso um dos motivos de eu gostar de Five Nights at Freddy's. Afinal, é bem interessante imaginar que a criança desenhou o Fox. O filho do Scott desenhou o Fox. Aí depois o pai colocou no jogo em si. E isso é bem interessante se pararmos para pensar. E também, gente, um fato curioso, eu devo dizer, é que Scott Cawthon até revelava às vezes algumas coisinhas das peças do jogo e nós ficávamos mais teorizando cada vez mais e mais. E aí cresceu a comunidade de Five Nights at Freddy's. Isso é muito interessante, como um jogo feito só por uma pessoa pôde criar um jogo tão interessante como Five Nights at Freddy's. E é sério, Scott Cawthon tá de parabéns.
Parabéns, Scott. E depois de tudo isso, eu tô até ansioso para um novo Five Nights at Freddy's que foi revelado. Sim, gente, uma DLC de Five Nights at Freddy's. E eu tô muito ansioso. Talvez essa daí seja boa. Ponto que nós sabemos que Five Nights at Freddy's Security Breach foi uma ruína. É, totalmente uma ruína. Ponto que os cabas não sabiam ainda fazer o negócio. Mas se parar pra pensarmos, gente, alguns negócios... O Five Nights at Freddy's Security Breach, ele está sendo utilizado, na verdade, ele está sendo colocado de diversas formas. Por exemplo, algumas coisas que não tinham no jogo em si, eram tipo câmeras ou até os animatrônicos nos verem e não nos atacarem. Quando eles não nos viam, eles não nos atacavam. Mas agora eles colocaram a mecânica de eles nos verem e nos atacarem. Sim, literalmente, se a gente tá na frente deles, entrarem em um negócio que eles nos verem, eles abrem aquele negócio e nos dá um ataque. Tô vendo, não é, gente? Como tá legal o jogo. E também eu devo até dizer algumas coisas. Alguns detalhes mudaram, tipo o design deles, tipo a cor deles ficaram mais bonitinha, melhor se dizer assim. E eu tô achando, tipo, essa reforma que eles estão dando em Security Breach bem, até meio interessante, tá certo, gente? E afinal, eu tô muito ansioso para o possível jogo de Five Nights at Freddy's Security Breach. E essa era essa DLC nova, não é? Mas afinal, gente, eu devo até dizer algumas coisinhas. Por exemplo, Five Nights at Freddy's, no caso, ele foi um dos jogos que teve muita série, sem dúvida. Não existe nenhum jogo que teve mais séries como Five Nights at Freddy's. Convenhamos, tiveram vários canais que fizeram alguma série de Minecraft de Five Nights at Freddy's. Por exemplo, o Akira, o Speed, no caso o Speed estava fazendo a série, aí depois veio o Akira e depois de um certo tempo o Speed se enjoou, ele se enjoou e decidiu parar a série, infelizmente. Mas ele confirmou dizendo que talvez no futuro ele iria fazer de novo talvez voltar com a série. Eu tô muito ansioso para ele voltar, porque era uma série até boa. E também tinha aquela lá onde os animatrônicos, eu esqueci o nome do canal, mas os animatrônicos não falavam, eles falavam uga 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 uga. Eles falavam desse jeito, como Homem da Caverna. Negócio bizarro. Mas tinha até algumas séries de algumas pessoas gringas que tipo não são daqui do Brasil, são de outro país, então eu não preciso falar o nome delas, tá certo? E existem diversas outras séries que eu queria falar, mas eu não prefiro falar agora. Ou senão o vídeo vai ficar gigante. E eu só vou dizer uma, tá certo? Que no caso é do Jack. Do Jack. Ele fazia também, mas ele parou também. Felizmente. Atualmente, o Akira terminou a série dele. Ele tava na parte do Security, na verdade, do Five Nights at Freddy's. Do Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator, sim. Ele tava fazendo lá a série de lá. Aí termina o episódio e o Akira confirmou que ele tá preparando um mapa lá de Security Breach. Então só custa a gente esperar sair. E é sério, Scott Calto, eu sou muito seu fã. Então, beleza e tchau.